Boa noite. Amanhã os deputados devem votar o Marco Civil da Internet, que vai regulamentar o uso do mais amplo e complexo sistema de interação que a humanidade inventou. Mas o Brasil ainda precisa dar passos importantes para que avance no mundo da internet. Com o Plano Nacional de Banda Larga, publicado em 2010, o governo federal pretendeu universalizar o acesso à internet de alta velocidade, ampliando a inclusão digital no país. Mas nesse período, estudos como o do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, feitos no início do ano, mostram que a internet no Brasil continua lenta, cara e com acesso para poucos. Os problemas esbarram na complexidade do setor de telecomunicações, com provedores privados, setor público, Anatel, redes que transmitem sinais de telefonia, televisão e internet. Tudo isso se junta à crescente demanda da sociedade. O Brasilianas.org discute hoje os desafios da banda larga no Brasil. Vamos entender o que falta para democratizar, para universalizar o acesso à rede, como funciona o trabalho das operadoras e quais os obstáculos que o Marco Civil da Internet tem enfrentado para ser finalmente votado. Para debater o assunto, recebemos de nosso estúdio de São Paulo o presidente do Grupo Telefônica Vivo no Brasil, Antônio Carlos Valente, e o representante em assuntos da internet do Comitê Gestor da Internet, Demi Gexto. E em Brasília recebemos o diretor de banda larga do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. E contamos também com a colaboração do jornalista Marcelo Zanini. Lembrando que o programa é ao vivo e você pode enviar perguntas acessando o site www.brasilianas.org. Nesse primeiro bloco, vamos abordar os caminhos para a universalização da banda larga, a questão da convergência digital de mídias e a regulação do setor. Eu começo perguntando para o Demi. Demi, dá um balanço aí do Plano Nacional de Banda Larga e quais as dificuldades maiores que se tem enfrentado para alcançar os índices de universalização? Bom, eu acho que as dificuldades maiores se prendem ao tamanho do Brasil e às áreas que são de difícil cobertura de infraestrutura. É totalmente diferente o problema de banda larga numa cidade como São Paulo, onde você tem alternativas e você briga por competitividade, por qualidade, por mais velocidade, e o interior do Amazonas, por exemplo, onde a estrutura física chega com muita dificuldade. Então, acho que o primeiro problema é essa disparidade de meios e infraestrutura. Mas você diria que nos grandes centros a demanda já está atendida? Não, eu diria que nos grandes centros a discussão é outra. Nos grandes centros a discussão é custo e qualidade e alternativas. É bem diferente da discussão nos rincões onde o problema é acesso. A gente não tem acesso. Certo. Valente, boa noite, aliás. Aqui nós tivemos esse plano de banda larga aqui do governo de São Paulo, o plano de banda larga da União. Qual a avaliação que você faz do plano e dessas mudanças que ocorreram nos contratos para substituir itens de universalização pela banda larga? Bom, boa noite a todos. No caso do plano do Estado de São Paulo, esse plano da banda larga popular era um plano que procurava retirar impostos, né, para fazer com que a banda larga com velocidade até 1 mega fosse mais acessível para determinadas camadas da população. No caso do Plano Nacional de Banda Larga, foi um processo de negociação com o governo federal e a ideia era estabelecer parâmetros de qualidade, parâmetros de cobertura, com a finalidade maior de chegar a todos os municípios dentro de um intervalo de tempo que, como o Demi colocou agora há pouco, representa um desafio muito grande, né? Porque o Brasil é um país que tem situações bastante diversas, considerando seus diversos estados. Eu diria para você que o balanço depois de 12 meses, um pouquinho mais de 12 meses do Plano Nacional de Banda Larga, é de que ainda temos muita coisa para fazer, ainda que a cobertura e os valores que foram estabelecidos pelo governo federal, R$ 35,00 com impostos, no caso do Estado de São Paulo, R$ 29,80 sem os impostos, representam um avanço. No caso nosso da Telefônica, nós temos mais de 1.300.000 domicílios com banda larga popular, seja através do PNBL, seja através dos planos do Estado de São Paulo. Mas eu acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda. Certo. Bom, vou falar com o Arthur Coimbra, que é diretor de banda larga do Ministério das Comunicações em Brasília. Boa noite, Arthur. Quais os próximos passos que serão dados? A avaliação que vocês têm até agora do Plano Nacional de Banda Larga, esse papel da Telebrás também, e quais os próximos passos, o que se pode esperar em termos de melhoria na tecnologia e no atendimento da banda larga? O Programa Nacional de Banda Larga, ele tem uma grande meta que é chegar a 40 milhões de domicílios com banda larga em 2015. A gente está se esforçando
para tentar chegar nessa meta ainda em 2014. E estamos num caminho muito bom. A União Internacional de Telecomunicações, que é o órgão da ONU para telecomunicações, soltou um relatório algumas semanas atrás, e nesse relatório ela destacou o Brasil como um dos países que mais evoluiu no ranking mundial dela, e um dos países em que houve a maior redução de preço da banda larga, uma das maiores reduções de preço da banda larga já verificadas. O preço caiu 46% de 2010 para 2011 aqui no Brasil. E isso se refletiu no aumento de domicílios com acesso ao serviço. Também em pesquisa realizada tanto pelo Comitê Gestor da Internet, que o DEMI está aí em São Paulo, né, responsável por essa pesquisa, tanto realizado também pelo IBGE, se verificou que cerca de 6,5 milhões de domicílios a mais passaram a acessar a internet em 2011, de 2010 para 2011. Isso foi o maior crescimento anual da história da internet no Brasil. Certo. David, pegando, digamos, essa questão do Plano Nacional de Banda Larga, 1 mega aí, muita gente reclamava que não dava para sequer fazer muito download e tudo. E se comparar com o que tem hoje de top de linha, digamos, em outros países, quando que o Brasil vai chegar a ter, digamos, em quanto tempo, um padrão de um país europeu, por exemplo? Bom, essa é uma pergunta difícil de responder, em primeiro lugar, porque o que seria uma velocidade adequada depende da aplicação, depende do usuário. Para um usuário entrante, 1 megabit é bastante velocidade. Quer dizer, para o usuário que não tem acesso à internet, que trabalhava discado, 1 megabit representa um avanço de 20 vezes. Mas tem limitações de download, de upload também, né? Não. Em geral, essas coisas não têm cota. Quer dizer, é diferente o esquema de acesso celular ou acesso via sem fio do acesso estável em casa. Em geral, os acessos fixos são regulados pelo tamanho do canal, pela largura do canal e não pela quantidade de downloads. Mas se você vai, por exemplo, no Japão, onde eles fizeram um grande esforço para colocar fibra até as residências, é normal você encontrar 100 mega facilmente disponível. Mas eu acho que isso aqui é uma coisa que tem que ser negociada com cuidado, porque eu acho que o mais importante é você ter uma conexão estável e que te dê um conforto para as aplicações normais, um videozinho que você assiste aqui, etc. e tal. Ninguém entra na internet imediatamente para passar um filme 3D e assistir imediatamente. Quem entra na internet para acessar correio eletrônico, para acessar vídeo, e mais para frente ele vai evoluindo para coisas mais sofisticadas. Valente, essa questão da convergência de mídias aí que foi exposto, de que maneira que as empresas de telefonia acompanham essa discussão do marco civil, essa questão da convergência de mídias e essa questão de todo o espectro aí de telecomunicações? Olha, Nassif, o nosso setor, o setor de telecomunicações, mas também o setor de comunicações, tem vivido ao longo dos últimos anos profundas transformações, que são transformações que se originam na evolução tecnológica, né? Então, produtos como os tablets, que hoje são bastante comuns, né? Praticamente não existiam há pouco menos de 3 anos, né? Então, esse é o nosso mundo, né? Quer dizer, você tem que estar sempre imaginando quais são as soluções que serão possíveis de serem implementadas, quais são os modelos de negócio que vão sustentar esses novos produtos. E é um panorama extremamente desafiador. E dentro do nosso negócio, a palavra de ordem é a convergência, né? Hoje você, através de um único canal, você pode oferecer serviços de voz, serviços de vídeo, serviços de dados. Então, cada um de nós, como operadores, temos que oferecer aquilo que o cliente deseja, que é exatamente essa solução convergente. Havia uma discussão algum tempo atrás, até que ponto que o avanço da tecnologia ia acompanhar o avanço da demanda de uso das redes. A tecnologia está conseguindo dar conta desse aumento de demanda? Olha, em geral sim, né? Quer dizer, você pode ter situações que representam situações pontuais que precisam ser melhor estudadas. Por exemplo, agora mesmo nas Olimpíadas de Londres, nós tivemos aí demandas que, por alguns momentos, não foram suportadas pelas redes devido à grande utilização das pessoas de vídeos e redes sociais com envio de fotografias, envio de vídeos, etc. Agora, em geral, sim. Agora, sem dúvida nenhuma, a questão do crescimento de tráfego é uma das grandes preocupações que o setor tem, porque hoje as aplicações de vídeo são bastante comuns, as redes sociais se tornaram praticamente algo da vida cotidiana das pessoas e todos nós
colocamos alguma coisa nessas redes sociais, anexamos fotografias, vídeos, momentos. Então esse tráfego é um tráfego que tem crescido no mundo todo de uma forma impressionante. E as redes têm que fazer frente a esse crescimento de tráfego. E esse é um desafio, sem dúvida nenhuma, especialmente em países como no caso do Brasil, onde ainda temos grandes problemas com relação à implementação de infraestrutura, por questão de licenciamento de antenas, utilização das vias públicas, que são desafios que precisam ser superados não só pelas empresas, mas também pelo poder público. O Coimbra, então só para entender um pouquinho aqui, eu queria que você explicasse um pouquinho o papel, até agora, desempenhado pela Telebrás, nesse modelo aí de linhas de longa distância. E também essa questão que foi colocada pelo Valente, as dificuldades de colocação de antenas e tudo também, além da parte de cabos, nas cidades, que algumas operadoras de celulares alegam que é essa dificuldade que tem impedido a melhor qualidade aí do sinal. De que maneira que vocês estão desenhando aí todos esses personagens aí dentro da indústria das telecomunicações? A Telebrás, ela atua no Programa Nacional de Banda Larga com duas frentes. Em uma frente, ela é responsável por prestar ao governo, à administração pública federal, o serviço de rede corporativa. Na outra frente, ela entrou no mercado como uma rede, um grande backbone nacional, uma grande rede neutra. Neutra no sentido de que ela não será uma empresa que presta ou que prestará serviço ao usuário final. Então ela fará parcerias com outras empresas locais, sejam pequenas, médias ou grandes, para que esse atendimento do usuário final seja feito. Para se ter uma ideia, de todas as parcerias que a Telebrás já fez, e a rede está em franca implantação, já existem mais de 300 mil acessos de usuários finais, de fato, com o PNBL, o acesso a R$ 35,00, só pela Telebrás. Se nós somarmos a esse número os dados da Telefônica, que o Dr. Valente acabou de falar, e os dados da Oi, da CTBC e da Sercontel, nós passamos de 2 milhões de acessos do PNBL. Isso em 1 ano e meio, 2 anos, em que o PNBL está funcionando. Agora, esse ponto que o Dr. Valente levantou é realmente muito grave. Quer dizer, as empresas elas estão dispostas a fazer um investimento considerável, principalmente porque nós estamos liberalizando uma série de amarras regulatórias, por exemplo, que impediam TV a cabo, né? Estamos fazendo licitações de radiofrequência, agora vai ter a telefonia de 4ª geração, banda larga móvel de alta velocidade, e tudo isso demanda implantação de infraestrutura. Só que muitas leis municipais ainda impedem ou dificultam essa implantação. Para se ter uma ideia, são raríssimos os casos em que uma licença para instalação de uma antena, por exemplo, leva menos de 6 meses para ser emitida por um município. Frequentemente isso leva mais de 1 ano. Né? E existem metas que têm que ser cumpridas, que são impostas pelo governo federal. Exatamente por isso, nós estamos trabalhando junto ao Congresso Nacional numa lei geral para a implantação de infraestrutura e telecomunicações que seja capaz de atender tanto ao interesse dos municípios de manter a sua cidade ordenada, quanto ao interesse da União e da população brasileira de ter o serviço de telecomunicações funcionando. Bom, a gente vai discutir essa questão da qualidade das telecomunicações no terceiro bloco. E o jornalista Marcelo Zanini tem uma questão que enviada por um telespectador. Lembrando que o programa de hoje é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas através do site www.brasilianas.org. Marcelo. Nassif, tem várias perguntas aqui. Uma delas é sobre a universalização da banda larga. O Orides Pavanelli, ele é de Londrina, Paraná, mas ele pergunta sobre as regiões Norte e Nordeste. Ele quer saber do senhor Arthur Coimbra o que concretamente está sendo feito para levar a banda larga até essas regiões, Norte e Nordeste, e se tem alguma previsão de prazo para as principais ações. Coimbra. No Nordeste, a Telebrás tem feito muitas parcerias com as empresas privadas para interiorizar a rede. O Nordeste já tem uma grande rede de fibra ótica muito concentrada nas grandes cidades e no litoral. E existe um grande desafio de interiorizar essa rede. Então a Telebrás tem feito parceria com empresas de telecomunicações privadas e com as empresas elétricas que atuam na região Nordeste para interiorizar. E essas obras já estão começando, essas redes vão entrar pela Bahia, Pernambuco,
Ceará e outros estados. No norte o desafio é muito grande, mas já existem várias ações em andamento. Para se ter uma ideia, em Macapá, até pouco tempo, era o único atendimento que ocorria era por meio de satélite. Então a Telebrás acabou de fazer uma parceria com uma empresa do estado do Amapá e já oferece serviço nos moldes do PNBL, ou seja, 1 mega R$ 35. Teve uma redução de mais de 90% do preço em poucos meses em Macapá por causa disso. Nos outros estados, existe um grande backbone sendo construído, deve ficar pronto na metade do ano que vem, que vai levar fibra ótica, de fato, para boa parte do estado do Pará, do Amazonas e do Amapá, que hoje realmente são as maiores dificuldades, né? E com isso a gente deve crescer bastante o atendimento por lá. Além, é claro, do projeto de satélite, que é um satélite de defesa em parceria com o satélite de banda larga, que está sendo feito entre Telebrás e o Ministério da Defesa e deve ser lançado aí até o final de 2014. A gente queria avançar um pouquinho mais nessa questão do modelo de negócios das empresas de telefonia e telecomunicações de uma maneira geral. Porque hoje você tem o Skype, você tem os torpedos, já tem a competição aí dos sistemas aí via internet. O Skype ele já substitui muito a ligação interurbana e o contato computador a computador. Por outro lado, você tem a questão das TVs a cabo e tudo, que algumas operadoras oferecem o triplo serviço aí e outras não. O que vai acontecer com o modelo de negócio do setor de telecomunicações em geral? Qual vai ser o papel de cada um desses agentes misturado aí com todos eles competindo entre si? Olha, Nassif, como eu comentava, né, o cliente quer um produto convergente, né, dados, voz, televisão paga, e as redes cada vez mais estão preparadas para oferecer esse tipo de serviço, né? A questão é como viabilizar esses investimentos que são muito elevados dentro desse novo contexto. Só para você ter uma ideia, nós aqui em São Paulo estamos fazendo um desenvolvimento grande de fibras óticas, né? Quer dizer, quando a gente pensa em redes fixas de altíssima velocidade para acesso à internet, mas também aos outros serviços, você tem que pensar necessariamente, exemplo do que países como a Coreia, o Japão, os Estados Unidos desenvolveram ao longo dos últimos anos, você tem que pensar em fibras óticas. Nós já colocamos mais de 1 milhão de domicílios aqui no estado de São Paulo com fibras óticas e temos mais de 110 mil clientes conectados. Para você ter uma ideia, hoje custa quase R$ 2.000 para colocar só a fibra ótica dentro do ambiente do cliente. Quer dizer, são investimentos muito pesados e que, consequentemente, precisam de um modelo de negócio que torne viável vamos dizer assim, a possibilidade de expandir esse serviço para mais domicílios. E essa não é uma questão fácil, não é uma questão que esteja resolvida em muitas partes do mundo, porque com a saída dos serviços convencionais para um acesso praticamente que tem a capacidade de oferecer todos os serviços, os desafios estão aí presentes. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo no dia de hoje, né? Para não pegar a telefônica em particular, se for pegar o setor hoje, qual o percentual de receita que corresponde às ligações locais, interurbano e internet, banda larga? Depende de cada uma das empresas, né? Porque tem empresas que estão mais focadas num serviço do que outro. Por exemplo, a Embratel tem um foco muito grande em serviço de longa distância, serviço corporativo. Então, é difícil você fazer uma avaliação porque depende de cada uma das empresas. Agora, tipicamente, alguns serviços que já tiveram uma importância muito grande no passado, como serviço de longa distância nacional e longa distância internacional, esses serviços eles praticamente estão acabando em todas as partes do mundo, sendo substituídos por novas formas de comunicação que utilizam a internet como suporte, as redes de banda larga como suporte. Então, o grande desafio que você tem é substituir essas redes tradicionais, essas receitas tradicionais por novas receitas, que normalmente não conseguem recompor a situação do plano de negócio anterior. E aí você tem que ser mais eficiente, você tem que trabalhar de forma a conseguir melhores projetos, uma operação muito mais enxuta, uma operação muito menos onerosa para poder viabilizar esse tipo de situação. Como que o comitê gestor vê esse conjunto de competições e essa questão da radiofrequência também, que passa a ser ter um papel relevante na convergência, mas hoje já está alocada aí a um conjunto de emissoras e se discute aí de que maneira que você pode reestruturar isso aí, né? Bom, essa é a área de competência da Anatel, de alocação de radiofrequência. A radiofrequência também é um elemento importante nesse cenário,
Na verdade, a internet baseia-se principalmente em fibra óptica de superfície e a radiofrequência e as redes sem fio são, digamos, a última milha, né, o acesso ao usuário final. A radiofrequência é muito importante para comunicações na região rural e na região não urbana. Então, certamente isso vai ser reavaliado. Existem alocações de frequência novas que a Anatel está fazendo licitações e tudo mais. Então, essa é uma área que a Anatel tem que cuidar. A TV digital, por que não aconteceu? A TV digital está acontecendo lentamente. Em vários lugares do mundo já é uma realidade, já tem até desativação de canais normais de TV. No Brasil vem avançando, tem TVs já bastante importantes nessa área, vai avançando lentamente. Nós temos um desenvolvimento brasileiro importante, toda o middleware da história foi feito no Brasil, o Simba e outras coisas. Mas está funcionando. Quem usa hoje? Bom, está embutido no set-top box que virão e vem vindo aí nas TVs também. Bom, nós vamos fazer um intervalo e voltamos já já. Voltamos com Brasilianas.org sobre a banda larga no Brasil. Recebemos nos nossos estúdios o presidente do Grupo Telefônica Vivo no Brasil, Antônio Carlos Valente, o representante do Comitê Gestor da Internet, Demi Gexto, e o diretor de banda larga do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. Nesse segundo bloco, vamos ver o que diz o Marco Civil da Internet, que será votado essa semana na Câmara de Deputados, sobre a banda larga e o modelo adotado no Brasil. E quais as divergências com relação à questão da neutralidade e cuja intenção é impedir que provedores de internet priorizem o acesso de clientes que pagam pacotes mais caros e banda larga e favoreçam conteúdos de determinados sites em detrimento de outros. Odemir, eu queria que você desse um plano geral aí do Marco Civil. O que é o Marco Civil e quais os pontos centrais de discussão aí? Bom, o Marco Civil é um projeto de lei que deriva do decálogo que o CGI aprovou há uns 2 anos atrás, depois de uma longa discussão interna. O Comitê Gestor tem 21 representantes que vêm de todos os lugares da sociedade, então quando consegue chegar a um consenso, é um consenso importante, porque é um consenso dos vários setores. E à época se considerou que era importante se estabelecerem conceitos de defesa da internet, até para ajudar também eventual trabalho do legislativo na elaboração de leis sobre novas modalidades de crime ou outra coisa desse tipo. Então havia muita confusão na área, então o Comitê Gestor se dedicou a elaborar um conjunto de princípios. Esse conjunto de princípios, que foi muito bem recebido internacionalmente, recebemos elogios de vários países do mundo sobre a qualidade do serviço, a elegância do processo dos 10 conceitos, gerou um trabalho legislativo do Ministério da Justiça, que acabou gerando essa proposta de Marco Civil. A ideia do Marco Civil é ter um pano de fundo em cima do qual, se houver necessidade de nova legislação, ela será desenvolvida. E é um pano de fundo que estabelece direitos do cidadão em relação à internet e o que se pode esperar da rede em si. Então, para dar um exemplo, privacidade, é importante que a privacidade do internauta seja protegida. Responsabilidade, é importante que na cadeia de valor da internet, cada segmento tenha a responsabilização pelo que faz ou não, dependendo de como a coisa é tratada. Neutralidade, é importante que em todas as suas camadas a internet seja neutra, desde a camada de infraestrutura, que já é competência da Anatel regular a neutralidade, até as camadas sobre a infraestrutura que são de outra competência, são genéricas. Quer dizer, você não vai querer que o seu provedor só te dê acesso a determinado conteúdo e não a outro, que filtre conteúdos que ele ache inadequados ou que ele privilegie conteúdos do seu grupo econômico em detrimento de outros grupos econômicos. Então, existe uma coleção de princípios. Vamos tentar pegar um ponto teórico aí. Teórico. Quer dizer, tempos atrás se acusava o Google aí de priorizar nas chamadas links de empresas que pagavam plus aí, ou quando você tinha algum tipo de ataque de reputação, links que endereçassem esse ataque. Se o Google ou uma empresa, um Yahoo, faz um negócio desse lá fora, o que o marco legal aqui permite aqui dentro? Veja, o Google é uma empresa específica, que tem clientes específicos. Mas hoje virou sim, uma... Sim, mas de qualquer forma você tem buscadores que não são o Google. O Google é um dos buscadores. Né? Mas quando tem poder de mercado, você tem que ter Sim, regulação. existe poder de mercado, sim. Mas é uma empresa, digamos, de alcance internacional e tem bônus e ônus do que ele faz. Quer dizer, se ele gerar uma ação que não é bem entendida pelos usuários, ele rapidamente será penalizado pelos seus usuários, como aconteceu com muitos atores na internet que perderam clientela rapidamente por ter usado métodos errados. Ele tem lá o seu método de ranqueamento,
de colocar as coisas em primeiro e segundo lugar conforme ele gere esse ranqueamento. E esse é um ranqueamento que é checado pelos seus usuários. Se for de má qualidade, certamente será abandonado. O Marco Civil tenta resolver isso entre empresas, quer dizer, para evitar, por exemplo, que a Google só dê links do pessoal do Google, do grupo deles, que não dê links de concorrentes. Isso seria uma violação de neutralidade da rede. Agora, como tudo na internet, não há fronteiras nisso, então é muito complicado você regular. Certo. Eu queria que com o Arthur Coimbra, lá em Brasília, Arthur, que você também detalhasse um pouquinho quais os pontos aí que vocês estão acompanhando que são relevantes no Marco Civil da internet para a regulação daqui para frente. Como o professor Ademir Guesco já mencionou, o Marco Civil da internet teve a virtude de começar a regular a internet no Brasil, garantindo direitos e deveres civis. Então, foi uma postura do governo federal à época, diante de uma série de projetos de lei que já existiam, criminalizando condutas na internet, com perspectivas controlistas para a internet, o governo brasileiro optou por apoiar essa iniciativa do Marco Civil da internet e levá-la ao Congresso Nacional, justamente porque a gente acha mais importante garantir direitos e atribuir deveres antes de criminalizar qualquer outra coisa. E nesse sentido, o Marco Civil garante liberdades, ele reafirma a neutralidade de rede, que de uma certa forma já estava prevista na Lei Geral de Telecomunicações de 1997, quando aquela lei menciona que as redes são vias integradas de livre circulação, então isso já está em lei. Ele reafirma esse princípio da neutralidade, agora voltado para a internet, para a camada de aplicação da internet, mas, ao mesmo tempo, atribui responsabilidades muito específicas e também bem definidas para provedores, para quem posta conteúdo na internet e torna essas pessoas responsáveis por todas essas condutas. Valente, eu queria que você explicasse um pouquinho que pé que ficou a questão da interconexão, o pagamento pelo uso de redes de terceiros. Aí, hoje em dia, essa situação já está pacificada entre as diversas redes, diversos provedores? Olha, se a gente estiver pensando em serviços de telecomunicações, né, existem regras bastante conhecidas, né? Agora, recentemente, a gente teve um documento da Anatel, que foi o Plano Geral de Metas de Competição, que criou uma série de passos para que exista alguma alteração nas regras de interconexão. Agora, se nós estivermos nos referenciando especificamente à relação entre empresas de telecomunicações e provedores de acesso à internet, esse é um problema que foi gradativamente sendo superado pela própria evolução das redes e hoje eu diria que não é nenhum tipo de problema que não tenha sido equacionado pelas próprias forças de mercado. Certo. Bom, vamos a uma pergunta que o Marcelo selecionou dos telespectadores. Lembrando que o programa é ao vivo e as perguntas devem ser enviadas pelo site www.brasilianas.org. Marcelo. Tem uma pergunta aqui que é de Campina Grande, da Paraíba. O Wilkins Lennon, ele pergunta por que o governo insiste tanto em que a Anatel seja o órgão regulador do Marco Civil e por que preteriu o comitê gestor da internet. Oi. Na verdade, o Comitê Gestor da Internet tem um papel muito importante, porque é ele que faz a organização dos nomes e números, digamos assim, da internet aqui no Brasil. Por outro lado, o responsável pela regulação das telecomunicações é o governo federal, né? O Comitê Gestor não tem essa competência. E a neutralidade de rede, boa parte da neutralidade de rede reside, digamos assim, nas camadas de serviços de telecomunicações. Então, a regulação da neutralidade de rede, no que se refere a essas camadas de telecomunicações, é uma atribuição da Anatel, uma atribuição constitucional da Anatel, e isso é bem claro. Eu queria que você explicasse um pouquinho, dentro do Marco Civil, como que é essa questão das responsabilidades, da responsabilização, a partir do momento que você tem a empresa de telefonia, tem o provedor, tem o sujeito que coloca o comentário, como que ficou desenhado isso? Então, a ideia do comitê gestor sobre essa parte da responsabilização já estava no item 7 do decálogo. Diz que o responsável por cada conteúdo colocado na rede é o usuário final, aquele que colocou o comentário. O provedor, quer dizer, o
o transmissor da informação, o intermediário, não pode ser responsabilizado pelo comentário bom ou ruim que o usuário final colocou. Quer dizer, você separa o intermediário, o usuário final, você fala é o site, um comentário dentro do site, o responsável é o site. Quem fez o comentário é o responsável, porque o site pode ser simplesmente um site de blog, onde eu entro e faço um comentário genérico, certamente o blogueiro não é responsável por um comentário que leitor do blog tenha colocado. Por exemplo, eu vou contar algo que ocorreu comigo aí, um blogueiro da Veja que colocava um post, depois dezenas de comentários anônimos, que eu tenho certeza que era dele, com ofensas. De quem que é a responsabilidade? De quem colocou esse comentário anônimo. Tem que ir atrás dele. E tem a obrigação de se manter... Então, se você receber uma carta anônima pelo correio, a culpa não é do correio. Mesmo que você saiba que o correio mesmo se eu liberar o comentário, eu não tenho responsabilidade nenhuma no comentário que é colocado no meu blog. Teoricamente, você não teria responsabilidade no comentário porque não foi você que colocou o comentário. Se você for alertado que é um comentário inadequado, você, por uma questão até de regra do seu blog, você vai removê-lo porque você sabe que está inadequado. Você não pode ser responsável por algo que alguém coloca lá. Mas eu tenho a impressão, pouco que eu conheço de blogosfera na condição de blogueiro, que vai virar um vale tudo isso aí. Não, já é assim hoje. Quer dizer, teoricamente, um blogueiro não é... Mas, veja, você só pode ir só posterior, você não vai poder ficar checando. Imagina que o seu blog é aberto e que você não tem moderação. Se você não tem moderação, você não vai saber o que às 4 da madrugada alguém vai colocar. Então você não pode ser responsável por isso. É uma coisa que alguém pichar uma parede, não é o dono da parede que é responsável pela pichação que entrou lá. Então tem que ser muito claro que existe um processo legal que pode criminalizar o sujeito que botou um comentário inadequado, que é ofensivo à honra, ou o que for. Mas não o intermediário. O marco obriga, digamos, o provedor ou o blog a manter o registro aí desses comentários para eventual Não, na verdade, os grandes meios de comunicação já mantêm registros extensivos da pessoa que entra ou que não entra. Agora, um pequeno usuário de blog, que tem um pequeno blog, você exigir que ele mantenha controle de quem entra e quem não entra é um exagero. Tá, filho. Valente, a Telefônica tem recebido muitas intimações e tudo de jurídicas com respeito, por exemplo, a coisas que saem no portal Terra e tudo, ou você acha que está pacificado essa questão? Essa é uma questão que você sabe muito bem que existem diferenças de opinião com relação à questão dos portais, né? E aí, muitas vezes, fazendo referência sobre a questão da Constituição, a interpretação que se dá aos artigos da Constituição. Eu acho que, ultimamente, esse problema já não é tão intenso como foi algum tempo atrás, tá? Hoje já não é uma coisa tão presente como foi alguns anos atrás, mas, eventualmente, acontece. Tem um aprendizado aí, se bem que outro dia, essa questão da virulência das redes ainda, hoje em dia ainda chama atenção, principalmente esses sistemas mais rápidos, que nem Twitter, o Facebook, aí ainda tem uma virulência completa lá. Mas essa questão do direito de opinião e de informação, veja bem, alguém coloca algo calunioso aí num determinado lugar. O atingido ele entra com uma ação na justiça. Hoje, a rapidez, digamos, para informar quem são esses transgressores, digamos? Bom, isso tem sido um fato que rapidamente se encontram, em geral, os transgressores. Tanto que a justiça não tem tido dificuldade em localizar, em geral, as pessoas. Veja o caso da Carolina Dickmann, que gerou até uma lei rapidinha aí contra o uso inadequado de conteúdo na rede. Em pouco tempo se localizou quem era o sujeito que tinha gerado aquilo. Então, eu acredito que tem que distinguir o processo investigatório do que é criminalizador ou não. Quer dizer, nós não vamos criminalizar algo para poder gerar uma investigação mais simples. Mas vamos pegar aquele caso do Google, do juiz lá de Mato Grosso, que ordenou prisão do dirigente do Google. Como que foi aquilo? O que levou aquilo? Então, eu vou dividir em 2 pedaços. Quer dizer, primeiro pedaço, quando o juiz eleitoral ordenou a Google fazer alguma coisa. Se a Google não fez, evidentemente é um descumprimento de ordem judicial. Então, o presidente da Google pagou por isso. Agora, precisaria ver se aquilo que ele pediu para fazer é factível. Então, são 2 coisas separadas. O Marco Civil tenta mostrar o que é factível e o que não é factível. Você remova todas as referências a Maradona na rede. É infactível, quer dizer, certas coisas podem... Flutue em 5 minutos. Você não consegue flutuar em 5 minutos, quer dizer, certas coisas são infactíveis. Então, se você desobedecer uma ordem judicial, certamente você tem que ser penalizado por isso. Agora, você precisa de alguma forma instruir para que a ordem judicial seja realizável na prática. E hoje você acha que já há uma compreensão
É que o Poder Judiciário é tão amplo aí. Tão... Por exemplo, no Marco Civil, se seguirmos na linha atual, se diria o seguinte, olha, certamente se alguém colocou algo calunioso contra alguém no Google, não é primeiro culpa do Google. Você pode pedir ao Google que remova a referência àquilo. Mas você não pode criminalizar o Google por aquilo, porque não foi ele que colocou aquilo. Ele é só o intermediário, só o portador da mensagem. Claro. Deixa eu ver com o Coimbra. Coimbra, essa questão da neutralidade da rede, se for pegar a experiência internacional, você acha que já virou um padrão internacional essa questão? Já é uma conquista democrática, digamos, irreversível? Bom, irreversível, eu acho que já é um pouco forte dizer isso, porque existe muita pressão em alguns países, em vários países, para deturpar o sentido da neutralidade de rede. Mas seguramente já existe uma forte movimentação da sociedade civil e das empresas também, por outro lado, das empresas de conteúdo, de manter a neutralidade de rede. O problema é quando a gente começa a dar o passo seguinte e se perguntar, mas que neutralidade de rede é essa? E até onde uma empresa pode fazer a gestão do seu tráfego? Eu acho que é perfeitamente aceitável que uma empresa de telecomunicações, por exemplo, faça uma gestão de tráfego de forma a impedir que 5% dos seus usuários consumam 90% da banda disponível e deixe os outros 95% dos usuários sem banda. Então é uma gestão técnica, né, de banda que eu acho que é perfeitamente aceitável. Existem condutas anticompetitivas que violam a neutralidade de rede. Essas têm que ser combatidas. Bom, nós vamos discutir no próximo bloco aí essa questão da qualidade da banda larga. Vamos a mais um intervalo e Brasileiras.org volta já. Brasileiras.org está de volta com o tema banda larga no Brasil. Nesse último bloco, vamos discutir como melhorar os serviços prestados pelos provedores e as medidas que têm sido tomadas para garantir qualidade aos usuários. Eu queria primeiro que o Valente explicasse o que é esse negócio do gerenciamento da rede de banda larga. Por exemplo, em alguns momentos, em alguns horários aí, mesmo que você compre planos vastos aí de banda larga, cai a velocidade. De que maneira que é feito esse gerenciamento hoje? Bom, o que você procura garantir através do gerenciamento de redes é que você tenha um acesso democrático por todos os clientes. Ainda que sejam redes diferentes, talvez seja mais fácil o entendimento usando as redes móveis como exemplo, né? Se você, no caso das redes móveis, que são redes que utilizam recursos finitos e limitados, se você não estabelecer algum tipo de técnica, um determinado cliente que começa a fazer uso numa estação rádio base, que são os pontos onde existe a distribuição do sinal, e começar a fazer uso intenso, aquela capacidade que está ali disponível naquele momento, que não pode ser replicada, acaba não sendo possível de ser ofertada a outros clientes. Então é necessário fazer um tipo de gestão de rede nesse caso para que todos tenham a possibilidade de ter acesso ao serviço. Mas vamos pegar no caso da telefonia fixa e tudo mais, eu compro às vezes 10 mega e não consigo acessar a velocidade média é 10% ou menos que isso. Por que ocorre isso? Olha, eu acho que é importante também que a gente tenha presente que a internet é uma cadeia, né? Onde você tem uma primeira fase, uma primeira etapa, um primeiro pedaço, que é a rede de acesso, depois você entra numa rede onde você tem os roteadores e muitas vezes você vai buscar conteúdos que estão fora do Brasil e que estão até inclusive fora do controle da nossa rede. Então o que você pode garantir é que você tem qualidade assegurada, com velocidade, em determinados pedaços da rede, né? Muitas vezes você tem dificuldade de ter acesso a conteúdos por razões externas à rede. Mas se eu pego aquele teste lá da Intel, você tem alguns sites que permitem esse teste. Esse teste independe da... Independe, mas isso não significa dizer que você tenha uma experiência de navegação em um determinado site que seja aquele que você está medindo naquele momento. Te dou um exemplo interessante. Alguns meses atrás eu tentei entrar num site da Prefeitura do Rio de Janeiro para conhecer um pouco dos projetos que estão associados à Olimpíada. E tentava acessar um site onde estavam postadas determinadas informações. E esse site estava fora do Brasil e eu tinha uma qualidade vamos dizer assim, percepção de qualidade muito ruim. O problema não era da rede no Brasil, o problema era fora, no acesso a essas informações que estavam fora do Brasil. Para mim,
como cliente, poderia ficar a impressão de que a qualidade da rede era ruim, e não era isso que estava acontecendo. Então, eu acho que é importante que a gente note que tem uma garantia de qualidade assegurada sim, e eu acho que cada vez mais com as medidas que a Anatel está tomando, com as medidas que estão sendo colocadas em prática de qualidade assegurada, você vai ter uma percepção de qualidade. Agora, a gente nunca pode deixar de esquecer que a internet é uma cadeia. Se o provedor final da informação não tiver naquele momento com um dimensionamento adequado, você vai ter uma percepção de qualidade ruim. O Coimbra, recentemente aí foram definidas algumas metas que o provedor vai ter que oferecer, pelo menos até 20% do que é anunciado vai ter que ser oferecido em termos de banda larga. E como que vocês estão vendo aí a evolução dessas metas e a capacidade do setor de atender essas metas? O Brasil foi um dos primeiros países do mundo a estabelecer obrigações de qualidade para a banda larga e tem sido muito elogiado por outros países e tem sido seguido por outros países nesse sentido. O número de 20% ele é um número que talvez não seja o melhor número, porque o 20% ele se refere à velocidade instantânea. Significa que em nenhum momento, em nenhum minuto, em nenhum segundo que você entrar na internet com o seu provedor, você vai poder ter menos do que 20% da velocidade que ele prometeu. Talvez seja bom nós concentrarmos nossa atenção na média, na velocidade média, que é de 60% no primeiro ano, 70% no segundo e 80% a partir do terceiro. Essa velocidade média, ela não significa que a empresa pode entregar só aquilo ali ou entregar menos, quer dizer, significa que como a rede, a internet, ela é uma rede que varia ao longo do tempo pela sua própria natureza, significa que em alguns momentos eu terei menos, mas em outros momentos eu terei mais. Né? Então, não significa que ela só vai te entregar 80%, significa que, na média, será os 80%. O usuário, como que ele pode saber, quais os sites, aí, os endereços, para o usuário testar a velocidade da sua linha, seja celular, seja fixa? Existem vários sites, quer dizer, existe um medidor que está sendo feito pelas empresas em parceria com a Anatel, isso pode ser verificado no próprio site da Anatel, que é um medidor que está de acordo com o regulamento de qualidade que foi aprovado pela Anatel, e existe também a medição feita pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, talvez o professor Demi possa falar em mais detalhes sobre isso, que é uma medição também muito interessante e muito eficaz, porque ele consegue, de uma certa forma, medir a qualidade da rede da prestadora. Significa aquela rede pela qual aquela prestadora que está lhe atendendo é responsável e evitar aqueles erros que o Dr. Valente mencionou de você buscar medir sua qualidade da internet testando, na verdade, um provedor de conteúdo que está lá nos Estados Unidos e sobre o qual a sua prestadora não tem gerência. O meu blog está num provedor canadense, é bem rápido, bem barato até. Me conta como que é esse processo de monitoramento. Vocês monitoram integralmente, em tempo real, todos? Não, nós desenvolvemos um software que os usuários podem usar gratuitamente para testar a conexão do seu ponto de acesso à rede até um ponto de troca de tráfego. O Comitê Gestor criou vários pontos de troca de tráfego no país que são fora da rede das operadoras para poder testar a qualidade da rede até um ponto fora, para não testar uma intranet, sim uma internet. Então esse software chama CIMET, S-I-E-M-E-T, então pode tentar cimet.nic.br, tem lá esse software para baixar e testar. E tem inclusive um mapa do que a gente já levantou a partir dos voluntários que testaram isso no país inteiro, mostrando qual é a velocidade em cada CEP. Você põe lá seu CEP, ele mostra o que foi medido na região do seu CEP. E qual o resultado que vocês têm chegado aí? Tem melhorado, a qualidade da banda larga tem melhorado. Precisa lembrar sempre que o acesso à internet para o usuário final é um processo estatístico, não é um processo determinístico. Quer dizer, quando um provedor compra 10 mega, ele tem 10 mega garantidos. Mas quando ele revende isso para o usuário, ele faz uma conta. Ele espera que dê uma velocidade razoável para todos, mas ele não garante para cada um o valor que foi contratado, porque é uma coisa que... Quem mede a soma total? Alguém tem que fazer uma conta. Quer dizer, o provedor contrata 10 mega e vende 100 conexões a 1 mega. E é só razoável, porque tem alguém que está no banheiro, tem alguém que não está usando, alguém que está em casa, alguém que está dormindo. Quer dizer, é como telefone, é como luz. Quer dizer, você não vai todo mundo tomar banho às 6 da tarde, não vai haver energia elétrica no país para todo mundo tomar banho às 6 da tarde. Então, existe um processo estatístico aí que tem que ser correto. Vamos a outra pergunta selecionada pelo jornalista Marcelo Zanito.
Falando da velocidade, Nassif, tem várias perguntas aqui dos internautas perguntando sobre a velocidade, né? Então, por exemplo, o Alexandre Souza, do Rio de Janeiro, ele pergunta: quando as operadoras vão entregar a velocidade que vendem? Sr. Valente. Olha, o doutor Arthur já comentou sobre o crescimento da velocidade média. Existe um programa de gradativamente chegar a essas velocidades. E como o professor Demi acabou de mencionar, né, esse é um dimensionamento estatístico de tráfego e essa velocidade é uma velocidade que vai sendo entregue gradativamente mais próximo das ofertas comerciais. E é sempre importante que se diga que se você compra uma determinada velocidade, em alguns momentos você vai ter aquela velocidade. Muitas vezes, por questões de tráfego, você tem velocidades que são inferiores porque tem alguns usuários utilizando. Quer dizer, essa é uma prática que acontece em todos os pontos de uma rede de telecomunicações. As redes de telecomunicações, como outras redes de infraestrutura, são dimensionadas por tráfego. E o tráfego, ele implicitamente tem uma figura de não simultaneidade. É assim em qualquer rede, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta em relação a preço. Quer dizer, quando a gente está falando... Quer dizer, a telefonia fixa, ela impede um pouco a competição, até pela característica dela. Mas vocês competem, quer dizer, quando eu vou consumir banda larga, eu estou competindo com outros gastos que eu posso ter, que eu posso incluir no meu orçamento. Então, há um interesse em reduzir preço de banda larga e tudo. Foi dito aqui que o Brasil teve uma grande queda no preço de banda larga, mas em termos internacionais, o Brasil ainda tem uma banda larga muito cara. Quais são os fatores que levam a onerar a banda larga, Valente? Nassif, o principal ponto que a gente tem que colocar é a questão dos impostos, né? Quer dizer, eu acho que hoje o governo brasileiro, através do ministro Paulo Bernardo, através das pessoas que trabalham, como o doutor Arthur, no Ministério das Comunicações, tem colocado isso de forma mais transparente para a sociedade. Agora, a maioria do usuário no Brasil desconhece que da sua conta de telecomunicações, alguma coisa como 45% a 50% se refere a impostos. Impostos estaduais, impostos federais e taxas. Então, é muito difícil você fazer comparações internacionais quando você tem esse nível de imposto. E esse nível de imposto que é observado no consumo também é observado na construção de redes. Não é por outra razão... No investimento também. No investimento. Não é por outra razão que uma das ações mais positivas que foi desenvolvida pelo governo brasileiro recentemente foi exatamente a figura da desoneração de construção de redes, para que você tenha um investimento que acabe sendo um investimento menor, que possa gerar uma tarifa menor. Na parte de consumo, poucos passos foram dados nessa direção, exceto esses programas de banda larga popular que alguns estados da federação, não todos, oferecem ao cidadão para velocidades muito pequenas. Por exemplo, se eu quiser oferecer um programa de banda larga popular com velocidades altas, o próprio governo que deu esse benefício não me permite tirar os impostos. Ele permite que sejam retirados impostos para uma determinada velocidade máxima. E por que razão? Porque a gente sabe muito bem que no Brasil, considerando os governos estaduais, as receitas estaduais, uma parcela muito importante da receita dos estados vem de serviços de telecomunicações, eletricidade, combustíveis e bebidas. Então, eu acho que é muito importante que a população brasileira saiba que, sem dúvida, podem ser feitas melhorias nas empresas, podem se tornar situações mas uma parte muito importante desta diferença é atribuível a impostos. Valente, tempos atrás houve uma superposição de redes aí em algumas regiões de São Paulo, várias redes de fibra ótica sendo colocadas na mesma região. Hoje já tem uma racionalização maior de compartilhamento, ou ainda não? Ao longo do tempo, as operadoras sempre procuravam construir redes de forma a oferecer o serviço ao usuário final. No estado de São Paulo, por exemplo, onde nós operamos com redes fixas, nós temos uma figura muito grande de multiplicidade de redes, o que muitas vezes não faz sentido, né? Por essa razão, o Plano Geral de Metas de Competição, que foi recentemente aprovado pela Anatel, disciplina a questão do compartilhamento de redes, né? E o compartilhamento de redes é alguma coisa muito benéfica, apenas você tem que considerar que você não deve desestimular o investimento. Se teve alguém que acreditou, que fez um investimento, que chegou na frente dos outros, você tem que ter o compartilhamento, é bom que socorra, mas sem desestimular o investimento para que você não puna a iniciativa, que você não puna a vontade que você tem de prestar novos serviços em áreas onde eles não são prestados. Demi, a gente tem alguns serviços aí de defesa do consumidor, tem as reclamações que são feitas à Anatel, tem muitas reclamações em relação
aos call centers. Você acha que o consumidor hoje ele tem as ferramentas, os instrumentos necessários para ser defendido? Eu acho que, na verdade, na internet, no espectro inteiro da internet, todas as ferramentas devem ser usadas. Quer dizer, existem áreas em que o PROCON deve ser utilizado, existem áreas em que a Anatel deve ser utilizada quando for infraestrutura de telecomunicações, existem áreas em que a justiça deve ser utilizada. Então, a internet é algo multifacetado e multicamada. Então, mas vamos pegar essa questão da Anatel recentemente, que suspendeu algumas operadoras de celulares por algum tempo. Até manda pergunta também para o Coimbra aí. O próprio ministro anunciou aquela suspensão, quase pediu desculpa até para algumas operadoras. Logo depois ele levantou, foi levantada aí a proibição de venda de novos serviços, fixadas algumas metas aí, e as reclamações continuam no mesmo nível. Não há muita complacência, digamos, com essa questão da qualidade, Coimbra? A gente tem que entender, na verdade, que os passos necessários para normalizar as redes móveis que estão com problema não se resolvem, não são dados em 2 ou 3 meses. O plano de investimento que as empresas apresentaram, a Anatel e a Anatel aprovou, é um plano de 1 ano. Em alguns casos tem medidas que passam de 1 ano. E esse plano está sendo monitorado. Certo. A nossa expectativa é que até esse prazo de 1 ano, a qualidade vá melhorando gradativamente. Ela não vai ficar excelente em 3 meses. Mas a gente tem que observar alguma melhora, ainda que gradativa, ao longo desse período. E a Anatel está fazendo esses pontos de controle de 3 em 3 meses no cumprimento desse plano de investimento. Bom, o Brasilianas.org sobre banda larga termina aqui. Agradeço a participação do presidente do Grupo Telefônica Vivo no Brasil, Antônio Carlos Valente, do representante do Comitê Gestor da Internet, Demi Guexton, e do diretor de banda larga do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. E você que nos assiste, muito obrigado. Não deixe de participar do site www.brasilianas.org, mandando perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E nós voltamos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Até lá.